Muito pregado. Texto conhecido, vamos lá. Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. Amém? Está ali na tela. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos ou Gadarenos. 2. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito o quê? O espírito o quê? Veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, e ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. 7. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. 8. Pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. 9. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é o quê? Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Diga: Deus é maior. Diga de novo: Deus é maior. Verso 10 agora e último versículo. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Diga comigo: e implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Diga: que não os mandasse sair daquela região. Amém? Feche os teus olhos. Deixa o versículo 10 aí, por favor. Feche os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, fala conosco, não aquilo que queremos, mas o que precisamos. Com a tua palavra, venha nos confrontar nesta manhã. Ao sermos confrontados pela tua palavra, que possamos nos inclinarmos diante dela, e que haja mudança e transformação, a começar de mim. Quebra corações, ilumina os cantos mais escuros da nossa alma, em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Diga graças a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, fala do dia em que Jesus ele toma uma embarcação, e ele ganha mar adentro, com o propósito de chegar até a província, a região, a terra dos Gerasenos ou dos Gadarenos. A Bíblia diz que quando Jesus ele sai da embarcação, ao chegar do outro lado, e coloca os pés em terra firme, imediatamente vem um homem do cemitério, do sepulcro, e esse homem já vem, se prostra, se dobra diante de Jesus, e já vem dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viestes aqui para me atormentar? Agora um detalhe, irmão, a Bíblia fala o estilo de vida que esse homem vivia, ou os modos operantes do demônio que estava no corpo desse homem. Ele não era um homem que vivia uma vida comum, pacata, como qualquer ser humano. A casa dele, cemitério; a cama dele, o sepulcro. Era muito fácil ouvir os gritos que aquele homem dava, e que olhava para dentro do cemitério. Diz a Bíblia que via esse homem com pedras na mão, cortando o seu corpo, no alto flagelo, no sofrimento. A Bíblia ainda relata que pegava aquele homem, algemava, acorrentava, colocava grilhões nas pernas, algema nas mãos, tudo isso para impedir aquele homem de se autodestruir, de se auto-atacar.
de se matar a si próprio. Mas a Bíblia diz que ninguém podia dominar, ninguém podia segurar, ninguém podia prender. Aquela legião dava uma força tão descomunal para esse homem, que ele quebrava tudo, arrebentava tudo, e voltava aonde? Para o cemitério. Agora ele está diante de Jesus Cristo. Irmão, aquele homem possesso, de joelhos dobrados diante de Jesus Cristo, agora vai haver um diálogo entre luz e trevas, entre bênção e maldição, entre a vida e a morte. Então Jesus uma hora vai perguntar: qual é o seu nome? E vai ouvir uma resposta saindo pela boca daquele homem, dizendo o seguinte: legião é o meu nome, porque somos muitos. Diga: Deus é maior. Irmão, entenda, uma legião é entre 3 e 6 mil demônios. Imagina no corpo de uma pessoa 3 mil demônios. Ele não era dono de si, totalmente dominado, 24 horas por dia dominado pelo mal. Agora, o interessante aqui, irmão, é que a Bíblia vai dizer que depois que ele revela o nome, agora eu lhe pergunto, irmão, Jesus pergunta o nome porque Jesus não sabia? Sabia ou não sabia? Ele sabe tudo. Poxa, se ele sabia, por que ele perguntou? Primeiro, para ensinar para mim e para você, que há lutas, guerras e batalhas que eu vivo, e que demônio não vem sozinho, é um exército do inferno que se levanta contra a nossa vida. Segunda coisa, é para entender que no mundo espiritual tem nomes. Aí quando você pega a Bíblia, você não vai ver na Bíblia o nome da pombagira, do tranca-roda, da chocaveira, você não vai ver, porque a Bíblia dá nome aos demônios, não segundo o que ele é, mas segundo o que ele faz. Segundo o que ele faz. Em Marcos capítulo 9, um homem traz o seu filho até Jesus, e é o primeiro encontro desse homem com Jesus, e aquele homem diz assim: Senhor, eu trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. Espera aí, quem ensinou isso para ele? Isso era o primeiro encontro dele com Jesus. Em Lucas 13, a partir do verso 10, ele fala de uma mulher que andava encurvada por causa de um espírito de enfermidade. Então a Bíblia, os demônios se apresentam não com o nome do que eles são, mas aquilo que eles fazem. Há o espírito da doença, da enfermidade, há o espírito da mudez, como está em Lucas, há o espírito da miséria. Quando ele entra na vida da pessoa, a pessoa começa a perder tudo que tem, vai para a lama, vai para o fundo, não deixa a pessoa prosperar. Como há um espírito da enfermidade, o espírito imundo, há o espírito que vem para destruir casais, famílias. Onde ele chega para destruir a vida sentimental, ele chega para arrebentar a família. Demônio de amarração, quando encosta na vida da pessoa, tudo começa a dar errado, até aquilo que é para dar certo começa a dar errado. Diga: Deus é maior. Então olha aqui, aqui não é apenas um demônio, é uma o quê? É uma o quê, irmãos? Legião. O verso 10 que eu pedi para deixar na tela ali, traz algo muito importante, que é sobre isso que eu quero falar com vocês. É muito comum quando alguém está num trabalho de libertação, num processo de limpeza espiritual, e o mal se manifesta, é muito comum o diabo, os demônios abrir a boca da pessoa, e ouvir da pessoa o seguinte, o diabo dizendo: ela é minha, ele é meu, não vou largar, não vou soltar, eu vou matar, eu vou destruir, eu ganhei para destruir a vida dele, eu não vou soltar ele. Escute, ali é diferente. O modo operante ali é totalmente diferente. Quando Jesus Cristo vai expulsar esse espírito, essa legião, nós não vemos ali o demônio reivindicando o corpo desse homem. Nós não vemos o demônio reivindicando a alma desse homem. Pelo contrário, o ponto primordial ali é o seguinte:
Satanás está dizendo aqui assim: não tem problema, ele a gente solta, a gente libera ele. Agora, o que nós não queremos é: não nos tire dessa região, não nos tire desse território, não nos tire deste lugar. Presta atenção, diga comigo: espíritos, fala de novo, diga: espíritos familiares são territoriais. Diga de novo: espíritos familiares são territoriais. Escuta o que eu vou dizer, irmão. Espíritos familiares não querem o seu corpo. Espíritos familiares não querem o seu corpo. Espíritos familiares, primordialmente falando, quer o seu endereço. Espíritos familiares querem a sua casa. Por quê? Porque se eles tiverem o seu endereço, eles agem na vida de todos que moram lá. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu sou insistente, tá? Espíritos familiares são o quê? Territoriais. Ele não está tão interessado no seu corpo. Ele não está interessado no corpo da pessoa da tua família, não. O interesse dele é habitar no seu território, é fincar estaca lá no seu endereço. Agora olha no olho, olha para mim, eu quero te fazer uma pergunta. Pensa, raciocina o que eu vou te perguntar. Irmão, você conhece o histórico do local onde você mora? Você conhece o histórico do seu endereço? Eu vou clarear para você essa pergunta aqui. Eu conheço famílias que lá é o seguinte: o imóvel onde a família mora, quem comprou foi o avô. Aí do avô passou para quem? Para o pai, do pai para o filho. Conheço essa história lá no sul. Só que quando o avô comprou aquele imóvel, a primeira coisa que ele fez foi convidar, pastor, um pai de santo para chegar lá e fazer um ritual no imóvel. Construiu a casa. Aí vem a Bíblia dizendo assim, ó: praga alguma chegará à tua tenda. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mesmo você crendo, a praga entra lá. Por quê? Provérbios 26, 2. Como pássaro no seu vaguear e andorinha no seu voo, a maldição sem causa não virá. Diga comigo: a maldição sem causa não vem. Ô irmão, olha para mim. Os espíritos familiares, eles são responsáveis em manter negatividades e atos das trevas acontecendo e fluindo dentro da família, no lar de alguém. Então a pergunta, ela não para. A pergunta é: ô irmão, você conhece o histórico do seu endereço? O que aconteceu lá? Quem era o antigo proprietário? Servia quem? Antes de você morar lá, qual era o rito, qual era o costume daquela família? Pessoas que hoje compraram, alugaram uma casa, e quem morou antes servia demônios e invocava demônios ali dentro. Aí a pessoa acha que, eu vou comprar e vou adquirir a minha casa, o meu apartamento, o meu imóvel, e a pessoa acha que é só dinheiro para lá, documentação para cá, assinatura, prefeitura, cartório. Ô irmão, isso é físico. E o espiritual? Eu quero dizer para você que o mundo espiritual é mais real que o mundo físico. Ô irmão, quem criou o mundo físico foi o mundo o quê? Espiritual. A criatura nunca será maior que o Criador. Tudo que vemos aqui vai passar, mas o mundo espiritual vai permanecer. Então o mundo espiritual é mais real que o mundo físico, e o que domina o mundo físico é o mundo espiritual. A pergunta é de novo: você conhece o histórico do seu endereço, da sua residência, do seu imóvel?
Ô irmão, eu conheço famílias que sempre sonhou com a casa própria. Morava num lugar pequeno, e lá naquele lugar pequeno, apertado, tinha paz, tinha tranquilo. Foi comprar o imóvel, entrar para dentro, e a vida se tornou um inferno. O que era para ser um sonho, se transformou num pesadelo. Porque aquele território pertence a uma entidade das trevas. Diga, Deus é maior. Olha para cá. Eu terminei uma cruzada ontem lá em Belfort Roxo. Tinha lá uma família, irmão, de 6 pessoas. 7 pessoas, aliás, 7. A mãe, filhas, genro, um sobrinho. 7 pessoas. Eu orando, e de repente, uma das filhas, no meio da mensagem, irmão, começa a jogar tudo para o alto, começa a jogar cadeira para o alto. O demônio toma a boca daquela mulher e diz assim, ó: eu não vou sair de lá. Tem 87 anos que eu moro lá dentro. Quanto tempo? 87 anos. Reclamando algo que o avô dela, que morreu há 17 anos que ele morreu. Olha isso, ele morreu há 17 anos atrás. Mas quando ele comprou o terreno, que é gigantesco, é gigante o terreno. Na época tinha uma porteira, e na porteira foi enterrada uma ossada, tirada do cemitério, enterrado lá dentro. Um trabalho para que o avô prosperasse. Morreu há 17 anos atrás. Olha para mim. O avô teve 8 filhas. Todas elas casaram e separaram. Casaram e separaram. Eu te pergunto, é normal? É normal, irmãos? Não. Então eu quero que você agora comece a analisar, independente de quem seja você, porque isso aqui é para você que está aqui há 300 anos na igreja, é para você que chegou agora. Espíritos familiares são territoriais. Eu quero que você analise a sua vida, eu quero que você analise a sua casa, eu quero que você dê uma olhada na tua família. Ô irmão, entenda, tem coisa que não é normal. Não é normal a pessoa ter tudo para ter uma família feliz e nunca tem. Não é normal a pessoa ter tudo, irmão, para ser feliz e ela tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Não é normal a pessoa viver anos e anos frustrado, decepcionado na vida sentimental. Se envolve com uma pessoa, se relaciona com uma pessoa, daqui a pouco não dá certo, se relaciona com outra e é frustrado. Pessoas, casais que são juntos ou casados há tempo e constantemente, irmão, tem lá uma briga, uma discórdia, uma confusão. Eles se amam, mas não vivem bem. Se amam, mas tem alguma coisa que impede a felicidade, a harmonia. Ei, não é normal. Não é normal a pessoa trabalhar de sol a sol e entrar anos sai ano, está com a vida econômica amarrada, travada. Não é normal. E aí você olha, é a família toda que não prospera, é a família toda que não avança. E outra coisa, você tem uma fé, você crê em Deus, mas quando você olha para essa sua vida, não vai, não avança, não caminha. Por quê? Diga comigo, espíritos familiares são territoriais. Amém? Os demônios, irmão, esses espíritos familiares, eles não querem o seu corpo, eles querem o seu endereço. A pergunta de novo, você conhece o histórico do seu endereço? E aí eu vou provar para você. Põe para mim aí Mateus 12, 43, por favor. Mateus 12, 43. Palavras de Jesus, ô irmão, até uma vírgula que Jesus fala tem um propósito, amém? Ele não se engana. Então vamos ater ao detalhe desse versículo. Quando um espírito imundo sai de um... Não, você não comeu ainda não. Quando o espírito imundo sai de um homem, sai de onde? De um? Mentaliza isso, sai de um.
eu disse que os demônios, espíritos familiares, não querem o seu corpo, eles querem o seu endereço. Presta atenção. Quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não encontra, vai. Diz: voltarei para o homem de onde eu saí? Para onde? É Jesus que está dizendo. Por que lá em cima ele fala homem, aqui embaixo casa? É um espírito familiar que perdeu o território dele e ele vai para outro território, rondando, buscando repouso. Ele não acha, então ele vai voltar para o território daquele homem, querendo encontrar lugar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. Então, irmão, diga comigo: espíritos familiares não querem primordialmente o meu corpo. Diga: eles querem o meu endereço. Diga: está amarrado. Diga: Deus é maior. Diga de novo: diga: Deus é maior. Pois é. A pergunta, hein? Você conhece o histórico do seu endereço? Quem morou lá antes? O antigo proprietário era quem? Que rito que ele tinha? Qual a religião dele? Quem ele servia? A Deus ou o diabo? O que já foi feito ali na tua casa, no teu território? Agora olha aqui. O grande triunfo, olha para mim, irmão. O grande triunfo do diabo contra a sua vida, olha para cá, é quando você se acostuma com aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque existem coisas que é do diabo e a pessoa já acostumou. E aí, eu vou te mostrar que coisas que são, pela Bíblia. Ô irmão, Jó. Quem já ouviu falar de Jó e diga glória a Deus? Jó era ou não era homem de Deus? Era ou não era? Era. Um belo dia Jó começa a perder tudo que tem. Ele vai perder o gado, ele vai perder sua riqueza. Em um dia só vão morrer quantos filhos? 10 filhos. Agora Jó, que era um homem saudável, ele perde a sua saúde. A mulher de Jó vai chegar para Jó e vai dizer assim: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha para mim, irmão, quem é que tirou as coisas de Jó? Foi Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Deus ou o diabo? Diabo. Escute, depois que o diabo tira tudo que Jó tem do lado de fora, ele não para. Ele vai começar a trabalhar dentro de Jó. Crente, tá? Jó, homem de Deus. Isso é para você que está aqui e vai querer pensar assim: não, já sou convertido, já sou da igreja, já sou crente há 300 anos. Então eu vou te mostrar algo aqui. Algo que você ainda não leu na história de Jó. Jó capítulo 4, verso 12. Jó 4, 12. Jó 4, 12. Olha o que acontece com Jó. O irmão que está lá na mesa, se puder mudar a versão, eu prefiro a João Ferreira de Almeida, não a NVI e nem a NAA, a JFA, se puder. Jó 4,12. Olha lá, ainda está a NVI, mas deixa aí. Disseram-me uma palavra em segredo. Olha para mim. Se é em segredo, é porque só está acontecendo comigo, com mais ninguém. Disseram uma palavra em segredo, da qual os meus ouvidos captaram um murmúrio. Olha para cá, diga comigo: Jó ouvia vozes. Jó o quê? Olha para mim. Tem gente que dentro de casa ouve coisas. Está dentro de casa e ouve alguém gritando o nome dele. E quando vai ver, não é? Ô Wagner, vocês ouviram me chamando? Ninguém ouviu, só eu. Tem isso ou não tem? Tem. Pessoas que não apenas ouvem vozes, mas ouvem coisa
coisa estralando, barulhos dentro de casa. Diga, Deus me livre. Quem já aconteceu isso aí? Aconteceu na vida de Jó. O que é isso? Espírito territorial, espírito familiar. Então diga comigo, Jó. Ah, você está sem fé. Diga, Jó ouvia vozes. 13, verso 13. 13. Alô? Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens. 14. Temor e tremor se apoderaram de mim e me fizeram estremecer todos os meus ossos. Olha para mim. Enquanto todo mundo estava dormindo, Jó não conseguia dormir. E aí ele não fala que ele está sentindo dor. Volta para mim o verso 13. 13. Em meio a sonhos perturbadores da noite, quando cai sono profundo sobre os homens. É uma perturbação noturna dentro dele. Não é dor. Não é porque ele está ferido, não. Ele quer dormir, mas ele não consegue. Ei, irmão, gente que sofre de insônia, gente crente, que não dorme durante a noite. Para dormir tem que usar antidepressivo, calmante, mesmo assim não consegue dormir. É aquela pessoa que deita para dormir e ela acorda esgotada, cansada, como se não estivesse dormindo. Isso é mal, isso é maligno, isso não é comum, isso não é normal, mas a pessoa acha que é comum, que é normal. 14 novamente, 14. Temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Olha para cá. Existem casas que a gente chega, a gente entra dentro e já começa a arrepiar. Tem isso ou não tem? Lares tomados por forças malignas. Às vezes a pessoa está tranquila dentro de casa, fazendo alguma coisa, e de repente, do nada, ela sente o corpo arrepiado. Isso não é normal, mas a pessoa tem isso por normal. Ei, ô irmão, crianças que o dia inteiro, dentro do quarto ou em casa, brinca com um amigo que só ela enxerga. São chamados amigos imaginários. E o pai e a mãe acham que é normal. Tem um casal lá na igreja que eles chegaram lá, por causa de quê? Eles têm um menino de 9 anos de idade. Quantos anos? 9 anos. O pai e a mãe estavam dormindo de madrugada, o pai acordou, alguma coisa despertou o pai. E ele acordou e já acendeu a luz. Quando ele acende a luz, está lá o menino com uma faca na mão levantada para cravar no peito dele. Ele segura a mão do menino e diz: que é isso, meu filho? O meu amiguinho mandou matar o senhor. Agora olha para cá. O pai e a mãe sabiam que desde os 4 anos o filho brincava com o menino imaginário. 5 anos achando que aquilo era normal. Aquele menino disse assim, ó, ele mandou matar o senhor e a mãe, mas ele disse para mim que era para matar o senhor primeiro, que o senhor era mais forte. Quer dizer, 5 anos um demônio trabalhando na vida do menino, para ele acabar com a família toda. E o pai e a mãe achando que é coisa normal. Ei, espíritos familiares são territoriais. Ele não quer você, ele quer teu terreno, ele quer a tua casa, ele quer seu endereço. Diga: Deus me livre. Olha lá. Temor e tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Irmão, o Jó à noite ele não dormia. O Jó à noite tinha calafrios. O Jó à noite ele tremia o corpo dele. Verso 15, verso 15. O espírito roçou o meu rosto, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Olha isso. Eu fui numa residência, irmão, onde tinha uma senhora que ela acordava toda marcada, como se alguém beliscasse ela durante a noite. Diga: Deus é maior. 16. Ele parou, mas não pude identificá-lo. Olha agora, o quê? O quê, irmão? Vulto. Então olha bem, Jó ouvia vozes, Jó sofria de insônia,
Jó tinha perturbação noturna, e aí Jó via vultos. Jó era crente ou não era? Homem de Deus ou não era? Ei, não é porque você é crente de Deus que o diabo esqueceu de você. Eu quero te afirmar que o diabo é um bicho tão ousado, tão corajoso, que ele foi lá no deserto tentar Jesus, e Jesus estava em jejum. Se ele foi tentar o Filho de Deus, que estava em jejum, ele não vai vir contra mim e contra você? Meros carnais? O que tem de crente se achando super-homem, com a vida arrebentada, não é brincadeira. Diga: Deus é maior. Diga de novo: diga: Deus é maior. Quem está me entendendo? Olha aqui, irmão. Quer ver uma coisa que eu vou... Quem é pai e mãe aqui? Tá. Eu vou te falar uma coisa aqui que acontece com todo pai e toda mãe. Vê e não sabe entender o porquê. Se entendesse, evitaria muitos males na vida do filho. Escute. Todo bebê recém-nascido, seus primeiros meses de vida, acontece um fato com esses bebês. Que fato? Presta atenção aqui, mãe, pai, você que está me entendendo aqui. É muito comum o bebê estar no berço, na cama, deitado, ou mesmo no colo, e de repente você olha para o bebê e ele está rindo. Tem isso ou não tem? Ele está rindo. Mamãe coruja diz assim: é o papai que está chegando. Que papai, coisa nenhuma, papai. Agora olha bem, da mesma maneira que alguns bebês do nada riem, do nada, ninguém contou nada, tá lá no berço quietinho, chega, está rindo. Tem aqueles bebês também que do nada choram desesperadamente. É verdade ou não é? Choram tanto que a mãe pega e leva para o pediatra. O pediatra analisa, examina e diz: mamãe, sua criança não tem nada. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a criança constantemente está chorando, e o choro dela parece que está sentindo dor. Tem isso ou não tem? Tem, isso acontece. Agora sabe por que isso acontece? Um recém-nascido, irmão, é totalmente inocente. E para ele não existe diferenciação entre mundo físico e mundo o quê? Espiritual. Os olhos deles têm acesso a esses dois mundos por causa da inocência. Quem está entendendo? Então, quando você vê o bebê sorrindo do nada, não é do nada. Tem uma presença angelical ali perto. Fica arrepiado, ó. Mas quando você vê uma criança chorando como se estivesse sentindo dor e não tem problema de saúde, é uma perturbação que está dentro da casa. Se o pai e a mãe tivessem discernimento, entenderia que aquele anjozinho que está no colo está dando sinal para o pai e a mãe orar, para o pai e a mãe clamar, para fazer uma guerra espiritual ali. Olha o que Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. A Bíblia está dizendo que o meu povo é destruído por causa de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, ritual. Não, o povo é destruído porque falta conhecimento, porque não conhece, que não sabe. E porque não conhece e não sabe, o inimigo toma a dianteira. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga: Deus é maior. Ei, irmão, você conhece o histórico da sua casa? O histórico da sua residência? Eu sempre digo, eu conheci uma família lá em Porto Alegre, 5 irmãos, todos os 5 estão hoje na cadeira de rodas. Até os 25 anos eles são saudáveis. Todos eles, quando chegaram aos 25 anos, atrofiaram. Todos eles, os 5. Eu te pergunto, é normal?
É normal, gente? Não, não. Orei semana passada por uma senhora que está com câncer. Só que quando olha para trás, o pai e a mãe morreram com câncer, o avô e a avó morreram com câncer, 2 tios morreram com câncer, e ela com câncer. Eu te pergunto, é normal? Não, não é. Só que a pessoa vai tratando isso como se fosse apenas clínico, físico, patológico, coisa da vida, fatalidade, é coisa que acontece. Eu sou mais um na estatística. Não, é maligna, é espiritual, é o diabo trabalhando. Eu volto a dizer, irmão, isso é para você que chegou agora na igreja, é para você que já está há muito tempo na igreja, é Deus mostrando para você. Agora eu quero profetizar, se há um mal lá dentro do teu território, esta noite, esta manhã, esta semana, é uma semana que a mão de Deus vai fazer uma limpeza lá, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e vai mudar a história da tua casa, e a história da sua família. Quem crê, diga glória a Deus. Olha para cá, escuta, eu vou colocar algo nos seus ombros agora, entenda, abra a tua mente, por favor. Talvez o mal que está no seu território, talvez não está lá por causa de você, não foi você que deu legalidade, não foi você que trouxe o mal para lá, tudo bem. Não foi você que colocou o mal lá, não foi você que deu brecha e abertura para o mal entrar, mas hoje Deus está te chamando e te dando a responsabilidade de, na fé, entrar na tua casa e quebrar aquele mal no nome de Cristo. Olha para mim, olha para mim. Agora, se Deus está te chamando para isso e você dá de ombro e não faz nada, infelizmente você vai padecer com essa maldição. A culpa não é sua, mas está na sua mão quebrar esse mal. Não foi você que colocou, mas está na tua mão arrancar. Agora, se você me diz, não é comigo, não é para mim, problema da... Então, você vai padecer, você vai sofrer. Ele não vai dizer, está amarrado, Deus me não, não, vou dizer de novo, se está na tua mão quebrar o mal, e você decide não fazer, o problema é seu. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Ô irmão, eu não vim de uma família evangélica, meu berço não é cristão. O meu berço é espírita. Eu vim do espiritismo, do baixo espiritismo, do candomblé. O que eu estou falando para você aqui, o inferno dominava a minha família. O diabo destruiu minha família. Quando eu falo família, é desde avós, tios, pai, mãe, tudo. E quando eu entendi essa verdade aqui, muita coisa começou a mudar na minha família e na minha própria vida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga comigo, é responsabilidade minha quebrar este mal. Amém? Diga glória a Deus. Olha para mim. Quem está entendendo? Eu mostrei para você a vida de Jó. Eu vou pedir agora o pessoal do diaconato para entregar na sua mão uma folha branca. Cadê a folha? Está com vocês aí já? Bem rapidinho, por favor. Cada nosso tempo. Pega lá no fundo.